cristãos perseguidos na Nicarágua. Depois de servir como presidente na década de 1980, Ortega reassumiu o poder em 2007 e desde então é acompanhado por sua esposa, Rosário Murillo, como vice-presidente. Nas eleições mais recentes, realizadas em novembro de 2021, Ortega foi reeleito com uma grande margem de votos, alcançando 75%, apesar de haver 7 candidatos da oposição presos e alegações de fraude feitas por organizações internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos relatou a ocorrência de tortura e outras violações aos direitos humanos pelas autoridades nicaragüenses nos últimos 4 anos, bem como o confinamento de mais de 190 presos políticos, alguns em condições desumanas. Ortega, que tem o apoio dos governos de Cuba e Venezuela, desconsiderou essas acusações, afirmando que são invenções criadas para prejudicar a Nicarágua diante de organizações internacionais. Ele também acusou os bispos do país de estarem comprometidos com os golpistas, além de terem promovido a criação de supostas seitas satânicas. O sociólogo e analista político nicaragüense Oscar René Vargas disse que, abre aspas, Ortega atingiu a Conferência Episcopal da Nicarágua em seus 2 principais nomes, o bispo estrategista, Dom Báez, foi exilado. E o bispo que organiza, Álvares, está na prisão, fecha aspas. Além disso, as autoridades nicaragüenses tomaram medidas drásticas contra a Igreja Católica no país, incluindo a expulsão do núncio papal, o representante oficial da Santa Sé no país, e a deportação de 18 freiras da Ordem Missionárias da Caridade, fundada por Madre Teresa de Calcutá. 7 padres foram presos e várias estações de rádio católicas foram fechadas. Entre abril de 2018 e maio de 2022, a Igreja Católica na Nicarágua foi alvo de quase 200 ataques, incluindo o fechamento de escolas cristãs, canais de televisão e instituições religiosas de caridade. Além disso, muitos cristãos foram presos e condenados arbitrariamente. Essas ações têm como objetivo silenciar a Igreja e minar sua credibilidade perante a população. Como as mulheres são perseguidas na Nicarágua? As mulheres na Nicarágua enfrentam perseguição, especialmente aquelas que se posicionam contra o regime. Comparado com outros países da América Latina, os incidentes de perseguição às mulheres e meninas cristãs são relativamente baixos. No entanto, muitas mulheres não denunciam os perseguidores devido à falta de confiança no sistema judiciário da Nicarágua, permitindo que os perseguidores fiquem impunes. Mesmo quando alguns perseguidores são presos, muitas vezes recebem perdão e são libertados rapidamente. Como os homens são perseguidos na Nicarágua? Os homens na Nicarágua também são alvo de perseguição, mas de forma mais visível do que as mulheres. Muitos homens, especialmente jovens, são ativos em manifestações contra o governo, enquanto a maioria dos líderes religiosos do país também são homens. Aqueles que participam de igrejas conhecidas por sua oposição ao regime são particularmente suscetíveis à repressão. Isso muitas vezes leva homens, especialmente líderes religiosos, a fugir do país, onde correm o risco de serem vítimas de tráfico humano e outras formas de violência perpetradas por grupos criminosos. Auxílio internacional. De acordo com a ONG Portas Abertas, que monitora a perseguição aos cristãos em todo o mundo, o aumento da temperatura política na Nicarágua resultou na inclusão do país em sua lista de nações em observação, uma etapa antes de entrar na lista mundial da perseguição, que classifica os 50 países com a perseguição mais intensa. Segundo Marco Cruz, presidente da Portas Abertas, a Igreja, que historicamente se opõe a regimes autoritários, tem sido alvo do atual governo por acolher manifestantes. Ele defende uma intervenção pacífica da comunidade internacional na Nicarágua, incluindo o acolhimento de fiéis e o diálogo em prol da paz. Abre aspas, só em 2021, 22 líderes cristãos foram detidos por Ortega. Em 11 de agosto, 12 cristãos sofreram agressões por parte de agentes do regime. Insustentável, essa situação requer atenção de outros países, fecha aspas. Usuários nas redes sociais compararam as manifestações no Chile em 2020, quando extremistas de esquerda incendiaram 2 igrejas católicas na capital Santiago, com a situação na Nicarágua. No entanto, Francisco Borba, professor universitário e coordenador de projetos do Núcleo Fé e Cultura da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, argumenta que embora possam parecer semelhantes à primeira vista, as situações são distintas,
uma vez que a disputa entre a Igreja e o governo na Nicarágua vem ocorrendo há algum tempo. O início dos protestos por democracia. Em 2021, várias pessoas que se opõem ao ditador foram presas, incluindo 7 potenciais candidatos à presidência. O Tribunal da Nicarágua considerou esses prisioneiros culpados de crimes como conspiração ou atentado contra a segurança nacional e os condenou a 15 anos de prisão. O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou que as eleições na Nicarágua não foram legítimas, já que o governo de Daniel Ortega prendeu todos os seus oponentes. A Corte Interamericana de Direitos Humanos também declarou que a repressão à oposição impede a realização de eleições justas e livres no país. A situação atual na Nicarágua é uma das mais graves no continente americano, como destacado por Borrell durante uma viagem à América Latina, em Lima, no Peru. E se você gostou deste vídeo, e quer saber mais assuntos relacionados a Deus e ao seu povo, dê um curtir, comente aqui abaixo, se inscreve no canal e compartilhe este conteúdo com o maior número de pessoas possíveis. Toda honra seja dada ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.